E eu acho que de alguma forma eu sou muito filiada ao pensamento, a esse pensamento, né, de que nós somatizamos as coisas e adoecemos o corpo por causa de coisas que a gente somatiza. Quer dizer, Rita, mas uma criança que acabou de nascer não tem como somatizar nada. Verdade absoluta. Concordo em gênero e número e grau. Mas uma pessoa de 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, ela já viveu muito e mesmo ela tendo nascido com o corpo perfeito, ela tem problemas, né? Problemas que ela poderia não ter, que ela desenvolveu ao longo da vida, ao longo da existência dela. E aí, se ela desenvolveu esses problemas, se ela não nasceu com eles, não é congênito, a gente deveria começar a estudar também o ambiente, né, no qual essa pessoa está inserida, né? Hoje em dia, nem é o Joe Dispenza que fala, né? Mas tem vários estudos como a vegetação, né, o verde, ele impacta no bem-estar geral das pessoas, né? Na arquitetura tem algo chamado biofilia, né? E bioarquitetura, que é uma arquitetura mais voltada para o bem-estar relacionado com a natureza, né? Então, de ter paredes verdes, de ter jardins verticais, de trazer a natureza para dentro do espaço arquitetônico, né? Então, assim, o meio ambiente, né, o ambiente em qual você está inserido, ele melhora ou piora a sua saúde, né, física, sua saúde física, né? Então, nas cidades, enquanto urbanista, é bom que existam áreas como essa que eu estou caminhando próximo às residências, para que as pessoas possam descer e fazer suas caminhadas. Isso faz bem pro corpo físico, entendeu? Olhar o verde, respirar o ar, andar em meio à natureza. E faz bem para as crianças e faz bem para os adultos, né? O viver numa cidade totalmente chapada de casa, de prédio, prejudica a pessoa, o corpo da pessoa. Por mais que ela não perceba, porque ela já está tão inserida naquele contexto, ainda assim isso impacta a pessoa, né? O estudo, na verdade, que eu estou me referindo, são sobre áreas verdes perto de hospitais. Mas existe estudo sobre as áreas verdes, entendeu? No campo da arquitetura. Existe estudo sobre o impacto da oração, né? Da fé, meditações sobre as pessoas que estão doentes, né? Então, assim, por mais que pareça charlatanismo e o conto da carochinha, o fato é que existe e para algumas coisas, para algumas pessoas funciona. Não funciona para todos, né? Se eu fosse falar dos Abraham Hicks, os que são da lei da atração, eles iam dizer, é exatamente isso. Funciona para quem acredita que funciona. Para quem não acredita, não funciona. Porque quando eu falo de acreditar, não é só o racional, não. Tem um contexto de inconsciente aí, de irracional, né? De sentimento, né? Mais do que de pensamento. Então, se a sua emoção não consegue se conectar com uma determinada verdade, ou seja, racionalmente você quer, mas emocionalmente você não aceita, a sua emoção sempre vai vencer. E ela sempre vai vencer mesmo, sabe? Na experiência pessoal de qualquer pessoa, vai ser assim. Então, se você é um cientista cético, ateu, que a sua emoção não aceita de forma nenhuma nada que fuja aquilo que você acredita, nunca para você nada, porque você sempre vai achar o furo, né? Às vezes eu acho isso muito virginiano, né? Procurar o furo. Não é apenas você se ater ao detalhe e você procurar fazer a coisa bem feita, ser perfeccionista. O virginiano, às vezes, ele tá procurando só o furo, é supervisor de produção, sabe? Tá procurando uma pecinha com defeito. É irritante. É irritante. Porque você faz 100 peças, 200 peças, 400 peças,
Aí ele encontra 4 com defeito. É uma profissão importante? É. Mas no dia a dia, na vida, é insuportável. Porque você faz 400 coisas boas e ele só vai falar das 4 ruins que tu fez. Mas a vida é assim, né? Tem até um ditado popular que diz: quem faz 99 não faz 100, não é bom, né? Mas acontece que ninguém vai fazer 100. As pessoas nunca param para pensar nisso, né? Ninguém nunca vai conseguir fazer 100. Porque fazer 100 é fazer o mundo desaparecer, né? Tem um livro que chama O Desaparecimento do Universo. Que na verdade ele não está falando do Armagedon nem do fim do mundo. Mas à medida que você vai se iluminando, né? E aí a iluminação, eu estou falando num sentido realmente espiritual, metafísico, o mundo vai perdendo o sentido. E é nesse sentido de desaparecer que se fala, né? Que ele vai ficando cada vez... Ele vai ficando mais bonito, porque você começa a olhar para o mundo com um olhar mais de criança, mais puro. E aí você começa a não julgar, né? E à medida que você não julga, as coisas passam a ter uma beleza que antes você não conseguia ver, porque você estava julgando a coisa. E à medida que você vai crescendo nesse movimento, você começa a perceber que existem outras conexões que não são físicas, e que não são físicas no sentido material, né? Físico mesmo, e que podem ser muito importantes para você. Você começa a ansiar por essas conexões, porque elas lhe transportam para um lugar muito maravilhoso, muito extasiático. E aí você começa a desejar isso e o mundo vai perdendo sentido, vai se desaparecendo para você. Obviamente que isso significa que o corpo físico que a gente habita, em algum momento, vai se fazer totalmente desnecessário, né? E aí a morte física, que faz parte do viver nesse mundo físico, é inevitável, né? Mas a crença é de que a morte física do corpo não mata a essência humana, né? O espírito ou a mente que habita aquele espaço físico. Misturei tudo e tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo misturado, tá tudo interconectado. E é isso que faz a vida ter sentido.